Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a situação da pandemia do coronavírus aqui em Londrina. A nossa entrevistada é a promotora titular da Promotoria dos Direitos à Saúde, Suzana de Lacerda. A promotora faz parte, né, daquele grupo que se reúne, inclusive com o próprio município, com a própria prefeitura, profissionais de saúde também, para debater as questões, as medidas que o município vem adotando em relação ao controle da pandemia. Já temos mais de 1.200 mortes aqui na cidade desde o início dessa pandemia, em março, abril do ano passado. Promotora, muito obrigado pela sua participação aqui no Fórum Entrevista. Eu que agradeço. Bom, como é que a senhora tem visto, promotora, essas medidas de flexibilidade aqui na cidade? Houve primeiro mais recentemente, houve aquele decreto do governo estadual que o município seguiu, né, com restrição de circulação, com o comércio com horários mais restritos também de funcionamento, final de semana os bares fechados, mas esse decreto não foi revogado e houve uma flexibilização, os bares voltaram a funcionar no final de semana, restaurantes, enfim, e o comércio também com horário um pouco mais estendido. Houve uma reunião, promotora, no final de março, na UEL, uma reunião tensa, inclusive, com a presença do prefeito, em que algumas entidades, e a senhora incluída também, a promotoria também, cobrando mais medidas restritivas que não era o momento de flexibilizar essas ações aqui na cidade. Como é que a senhora tem visto isso daquela reunião para cá, promotora? Eu vejo com muita preocupação. Eu tenho discutido com o município e, lamentavelmente, eu não fui ouvida, que nos sítios eletrônicos do município há muitas informações sobre a situação da pandemia. Mas, na verdade, o que os munícipes, alguns ainda consultam, é o boletim que é publicado no Instagram e no Facebook. E, na verdade, esse boletim, ele não dá uma visão real, porque muitas vezes nós já estivemos com 100 pessoas na fila de espera da UTI, hoje nós estamos com cerca de 30 a 40 pessoas na fila de espera da UTI, e muitas vezes ele não apresenta uma ocupação de 100%, o que é uma incongruência, porque se nós estamos com pessoas na fila de espera, significa que a ocupação é total, e as pessoas não têm uma real percepção da seriedade disso, que elas vão procurar um leito, que esse leito não vai existir, e que numa situação da Covid, numa situação normalmente em que o paciente tem uma insuficiência respiratória, o atraso numa máscara de alto fluxo ou de uma intubação, isso pode significar um prognóstico de morte ou um pior prognóstico para o tratamento da doença. Ou seja, uma pessoa que não evoluiria para o óbito pode evoluir. Então, é uma situação seríssima. E, lamentavelmente, parece que as pessoas se acostumaram com uma ocupação de leitos de 100%, de 99%, em que antes nós nos preocupávamos com uma ocupação de 85%, que é quando nós temos que acender o sinal vermelho. Eu acho importante também, Diego, a gente chamar atenção que as pessoas nos últimos dias têm dito: o número de casos caiu, ou o número de casos do Paraná caiu, ou a média móvel do Paraná caiu. A gente precisa levar em conta que Curitiba teve aí uma restrição de cerca de 15 dias e que Curitiba é a maior cidade do estado, e que, obviamente, isso vai repercutir na média móvel da pontuação do Paraná. Pensando aqui em Londrina, nós tivemos algo que influenciou nessa nossa contaminação, que foi a greve de ônibus, e isso também influenciou na contaminação. Então, apesar de nós não estarmos tendo 300 casos dia, mas ainda estarmos tendo quase 200, nós estamos tendo internação de pessoas muito jovens que permanecem
muitos dias na UTI e, portanto, não desocupam os leitos. E apesar de permanecerem muitos dias, muitas delas chegam a óbito. Então, obstruem o sistema de saúde e chegam a óbito. Então, doença grave com obstrução do sistema de saúde e de uma população jovem que não está vacinada. Portanto, a situação não está sob controle. É uma situação grave. Então, a única medida que foi adotada, que é uma medida que desde o começo o Ministério Público tem insistido, e foi uma medida também sugerida pelos gestores hospitalares, era da estratificação das atividades. O que significa isso? Mudança de horário de entrada, do comércio, da indústria, mas nós já vemos um grande relaxamento da população em relação à utilização de máscara, as medidas sanitárias, a questão dos bares, que não se observa a ocupação que deve ser diminuída, as pessoas na parte externa têm que utilizar máscara, aglomeração na parte externa, enfim. Tudo isso faz com que nós tenhamos uma proliferação do vírus muito rápida. Friso também que as pessoas, apesar de extremamente divulgado pela imprensa, que tem tido um papel fundamental na pandemia, na área de prática de exercício públicas, por exemplo, as pessoas sem máscara, apesar de nós falarmos que os fomites, né, então aquilo que sai pela nossa boca, pelo nosso nariz, transmitem e ficam no ar por várias horas, as pessoas insistem em praticar exercícios físicos sem máscara. Então, precisaríamos ter medidas mais efetivas, tanto de fiscalização quanto de restrição. Certo. Inclusive, até foi matéria da Folha de Londrina, né, na última segunda-feira, a aglomeração, né, em torno dos bares. Os bares até, quando dizem, né, que tem seguido as orientações para ter aquela limitação de capacidade, mas no entorno, nas ruas mesmo, né, as pessoas continuam aglomerando. Agora, não está tendo, então, a gente percebe que está tendo um conflito aí entre o que pensa e defende, o que pensam e defendem as autoridades de saúde e também a promotoria dos direitos à saúde, que a senhora representa, com o que o município vem adotando, né, promotora? Como chegar a esse meio termo? Como é que vocês conseguem, qual é a possibilidade de haver um entendimento maior para que aquilo que as autoridades, a promotoria entendem ser necessário fazer, possa ser cumprido pelo município? Olha, Diego, veja, judicialmente, de conhecimento público, que o Ministério Público não alcançou o seu objetivo, não conseguiu o seu objetivo. E em várias questões, o município não está aberto ao diálogo, infelizmente. Todos esses pleitos, eles foram levados aos municípios da região e ao município de Londrina. Essas entidades se colocaram à disposição para sentar com o Executivo Municipal e para conversar e para pensar alternativas, e essa porta não foi aberta. Essa porta de diálogo não foi aberta. Inclusive, essas reuniões do Comitê de Crise, que acontecem todas as terças-feiras, não tem contado nem mesmo com a presença do secretário de Saúde mais nessas reuniões. Tem contado com representantes da Secretaria Municipal de Saúde, mas que não tem autonomia decisória ou de gestão para determinadas atitudes. Então, nós vemos alguma dificuldade nesse momento para dialogar. Certo. Promotora, o que é ruim, né? Porque no começo dessas reuniões o próprio prefeito participava, e quando começou a pandemia e o prefeito tomou as primeiras medidas de restrição lá atrás, no ano passado, ele dizia que seguiria estritamente o que o COESP, no caso, que é esse comitê que a senhora mencionou,
as diretrizes determinadas por esse comitê, porque, afinal de contas, são eles que estão na linha de frente e compreendem melhor essa situação do avanço dessa pandemia. Agora, a gente também sabe, né, promotora, que às vezes isso também, o próprio prefeito já disse, e as autoridades municipais também, que às vezes a prefeitura tem que ficar naquele meio termo, equilibrar entre a questão do comércio, por exemplo, precisar ter a sua atividade mantida, não ter a sua atividade tão afetada, e, do outro lado, seguir aquilo que as autoridades de saúde têm preconizado. Até a própria promotora também foi alvo de críticas por parte desse setor produtivo, né, por eles entendendo que as medidas restritivas atrapalhavam, afetavam diretamente o funcionamento do comércio, principalmente. Como é que a senhora vê essa questão? Diego, primeiro eu só queria fazer uma pequena correção. Esse comitê que eu me refiro é um comitê que nós nos reunimos para decidir questões de protocolo e questões emergenciais, diferente do COESP. Do COESP, certo. Ele analisa somente a questão epidemiológica. E, de fato, o prefeito, há muito tempo, não segue as orientações do COESP, porque há muito tempo Londrina oscila entre alto risco e risco alto, entre roxo e vermelho. E, portanto, nós não estamos numa situação boa. O que eu penso é que acenamos com uma série de possibilidades que não necessariamente implicavam em lockdown. E nem essas possibilidades elas foram analisadas. Isso é preciso que se deixe absolutamente claro. E veja, o último estudo do IPEA, que saiu recentemente no mês de abril, ele deixou bem claro que se medidas de isolamento social tivessem sido tomadas antes disso que nós estamos chamando de segunda onda do Covid, como nós fizemos aqui em Londrina, na primeira onda, lá em março, nós não estaremos sofrendo o que nós estamos sofrendo agora. Isso não sou eu que estou falando, é um Instituto de Políticas Econômicas. Então, os dados científicos, eles estão aí para serem analisados. Quanto mais nós prorrogarmos medidas efetivas para debelar essa pandemia, mais a economia vai sofrer, mais a economia não vai poder voltar à sua força total. Países que fizeram a sua lição de casa, nós estamos assistindo que já estão voltando a uma praticamente uma normalidade total. E nós não estamos vendo ainda uma luz no fim do túnel. Isso é muito triste, porque a possibilidade de pessoas como nós, Diego, com a sua faixa etária, com a minha faixa etária, que não temos comorbidade, de sermos vacinados, é uma perspectiva absolutamente incerta. E tendo em vista todas as variantes que estão por aí e a possibilidade, e pensando qual vai ser a eficácia da vacina, a eficiência, a eficácia da vacina, quando nós, eu e você, formos vacinados. O município já ofereceu 50 leitos SUS no HCOR e hoje ele está oferecendo 30, no momento em que nós estamos numa situação em que nós temos de 30 a 40 pessoas na fila. A situação é muito séria. As pessoas que também têm plano de saúde ou podem pagar de maneira particular o seu tratamento, sabem que estão enfrentando dificuldades para encontrar leitos. Todo mundo sabe hoje que a Unimed transformou o seu pronto atendimento numa enfermaria para a Covid. Se as pessoas não levarem a sério esses cuidados sanitários, nós vamos estender esse problema da pandemia por muito tempo. Lembrando que nós estamos também enfrentando a epidemia da dengue. Mais uma preocupação, né? Tá certo, doutora. Só para a gente finalizar, então, a questão a promotoria também tem acompanhado, eu imagino, a questão que ainda não foi tão marcante aqui em Londrina, mas que já vem acontecendo no estado,
dos fura-filas, né? Aquelas pessoas que estão tomando a vacina sem estarem no grupo prioritário, na faixa recomendada, enfim. A promotoria tem acompanhado essa questão também aqui da vacinação, né? Os casos de apuração genéricos, eles são acompanhados pelo patrimônio público e não pela Promotoria da Saúde. Os casos já identificados são apurados por mim. O que acontece é que essa própria alteração no decorrer do tempo pelo Ministério da Saúde, do Plano Nacional de Imunização, gera muita confusão para as pessoas. Então, muitas denúncias que chegam, na verdade, não são denúncias que têm procedência, mas as pessoas acabam tendo dúvida se aquela pessoa que foi vacinada poderia ser vacinada por essas mudanças no plano de imunização. A ouvidoria do Estado está apurando essas denúncias. Quando há alguma coisa concreta, elas são remetidas para os ministérios públicos. Eu, felizmente, aqui em Londrina, quer seja de particulares, quer seja da ouvidoria, eu não recebi. Denúncias genéricas são muito difíceis de serem apuradas. Eu recebi 2 ou 3 que são absolutamente impossíveis de ser apuradas nessa amostragem. Via de regra, a vacinação aqui, eu posso dizer que está organizada, pulverizada em locais, não está havendo aglomeração. Há alguma controvérsia agora nessa questão das comorbidades, dessa exigência desse atestado unificado, mas, no geral, a vacinação tem transcorrido com tranquilidade. Tá certo, menos mal, né? Promotora Suzana de Lacerda, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no Folha Entrevista. Eu que agradeço e desculpa aí os contratempos que eu acabei gerando. Não, normal, a gente que agradece aí a sua disponibilidade. Eu aguardo você para o próximo programa, até lá.